Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e vamos começar mais um vídeo semanal e dessa vez tá pra lá de revoltante. A mídia simplesmente abriu a temporada de caça ao Dr. Laí Ribeiro. A polêmica foi criada porque ele foi o último médico que atendeu Marcelo Rezende, o apresentador da Record, que infelizmente faleceu. Mas pra quem só conhece o Dr. Laí Ribeiro por essa história, ele é um médico que tem sido uma pedra no sapato da indústria farmacêutica há muito tempo. E por isso mesmo eles não pensaram duas vezes para usar seus cães de ataque, que é a mídia, para que de alguma forma possam sujar a reputação do Dr. Laí Ribeiro, já que é impossível fazer isso com alguns dos especialistas comprados que eles têm. Então, como esse vídeo está para lá de informativo, pegue sem demora seu leite com farinha láctea e a bolacha Maria, e vamos iniciar o nosso quadro. Dr. Laí Ribeiro é um médico nutrólogo que estudou nos melhores lugares do mundo. Ele é de longe o médico mais preparado e respeitado do Brasil. E não é exagero dizer que esteja entre os melhores do mundo. Prova é que ele já teve mais de 150 livros publicados no Brasil e no mundo. Só que é muito melhor você ouvir dele mesmo do que de mim. Do Paraná TV, o médico cardiologista nutrólogo Laí Ribeiro. Ele é autor de 38 livros, morou nos Estados Unidos, onde trabalhou em 3 universidades e também em 2 grandes indústrias farmacêuticas. Quando eu terminei, ele chegou para mim e falou assim: você quer ir para Harvard? Eu te levo. 6 meses depois, nós estávamos conversando no telefone e eu falei: aquela oferta que você fez? Ele falou: continua de pé. Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. E passei 17. E aí eu fui para a indústria farmacêutica e o meu sonho era largar aquilo tudo e fazer coisas minhas. Aí voltei para o Brasil, escrevi 38 livros, entendeu? Divulguei esses livros no mundo inteiro. Aí vi essa história, 9, 10 anos atrás, eu parei de escrever e aí me aprofundei na medicina. Eu estudo hoje uma média de 8, 10 horas por dia, toda a medicina, todos os aspectos. Eu tenho estudantes praticamente de todas as áreas. Agora que você está mais por dentro de quem é ele, vamos falar da indústria farmacêutica. Essa é a indústria que vive da miséria dos outros. A ideia inicial, que já foi um dia de procurar curas para doenças das pessoas, não existe mais. Hoje os laboratórios andam atrás de tratamentos que durem a vida toda. Tudo isso em nome de lucro. Lucro em cima da sua doença. Isso é permitido através de uma coisa chamada patente. O senhor trabalhou na indústria farmacêutica, o senhor deu aula em muitas universidades, o senhor teve a oportunidade de conhecer a medicina da mais alta tecnologia. E mesmo assim, grande parte das suas recomendações resgatam uma saúde que parece que foi deixada para trás. Uma saúde do tempo da vovó, uma saúde do conhecimento popular que o senhor depois mostra com pesquisa que faz todo sentido. Por quê, doutor? Pelo seguinte: na indústria farmacêutica, você tem o que se chama patente. Uma patente da indústria farmacêutica dura 17 anos. Então, se eu descubro uma molécula hoje para uma determinada doença, eu, para patenteá-la, eu tenho que provar para o mundo que essa molécula não existe em lugar nenhum. Sabe como é que chama uma molécula que não existe em lugar nenhum no planeta? ET. Quando eu coloco a vitamina C na boca de alguém, o organismo dessa pessoa fala assim: ah, isso é vitamina C, eu sei o que fazer com isso. Quando eu coloco um ET, o organismo dessa paciente, ou do paciente, fala assim: mas o que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. Aí cria uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com a outra droga, que vai criar uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com outra droga. Então, na minha cabeça surgiu o seguinte: eu tenho 2 tipos de farmácia. Eu tenho a farmácia dos homens e eu tenho a farmácia de Deus. Eu acho o seguinte: quando foi criado o mundo, as doenças são criadas. A solução para as doenças também são criadas. Senão seria uma sacanagem cósmica isso acontecer. Então, se existe uma doença, existe um modo de tratá-la. E não é necessariamente com ET. Então eu comecei a perceber que os ETs causam efeitos colaterais. E hoje existe uma coisa chamada polifarmácia. Você pega um indivíduo de 65 anos de idade, ele está tomando um remédio para pressão, uma para o diabetes, uma para o reumatismo, um para o glaucoma do olho. Ele toma inúmeros remédios. E não existe organismo que aguente aquilo. E quando eu comecei nessa abordagem natural, eu era um cardiologista famoso, bem conhecido, mas eu era criticado, porque eu falava muito de nutrição e eu não era nutrólogo. Então eu fui para a Abranço, a Associação Brasileira de Nutrologia, virei nutrólogo
Fiz a prova, fiz o teste, tudo certinho. O CRM permite você ter 2 especialidades. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Então aí eu me aprofundei mais ainda no aspecto da nutrição. E hoje eu tenho gabarito de poder ter curso de pós-graduação, aprovado pelo MEC, tudo certo, onde eu ensino a trabalhar com essa parte nutricional também. Foi esquecida. O senhor ensina os médicos hoje? Ensino os médicos hoje. Hoje a sua pós-graduação, os médicos, porque na universidade mesmo... Não, na universidade não existe isso. E preste atenção nessa parte que agora é crucial. Esse é o verdadeiro motivo da indústria odiar tanto o Dr. Laí Ribeiro, porque ele diz a verdade, nua e clara. É por isso que eles estão tentando de todas as formas degreni-lo. Só que eles esquecem que hoje existem as mídias sociais. Nós estamos aqui. Estamos aqui para mostrar a verdade até o fim dos tempos, não importa o que eles façam. É uma afirmação, mas gostaria da sua avaliação também. O conhecimento está muito contaminado pela indústria farmacêutica também? Totalmente contaminado. Inclusive a ciência está contaminada pela economia e pela política. Você, quando lê um artigo científico hoje, se ele for patrocinado pela indústria farmacêutica, você tem que criar uma série de dúvidas. E como o médico não é especialista em estatística, ele é muito enganado com os resultados, né? Então você imagina o seguinte, eu tenho 1000 pacientes que receberam remédio, eu tenho 1000 pacientes que não receberam. No final de 5 anos, aqueles 1000 que receberam, morreu 1. No que não recebeu, morreram 2. Você vai dizer assim, reduziu 50%. Não, reduziu 1 em 1000. 1 em 1000. 0,1%. Eu tenho que tratar 1000 pacientes para salvar 1. Isso não é 50% de redução. Isso é um chamado risco relativo. E isso é permitido colocar na revista, por incrível que pareça. Então, se eu trato 1000 para salvar 1, eu te pergunto, e os 999 que eu não estou ajudando? Que estão pagando, que o governo está pagando, que tem efeito colateral, e etc. E aí, como é que fica? Mas o médico vai dizer para você, não, é 50% de redução. Esse risco relativo, é difícil de acreditar, é permitido ser colocado nas publicações. Então nós todos os médicos estão sendo enganados com os efeitos terapêuticos dos remédios. Eles são altamente exagerados. Eu fiz questão de exibir esse trechinho da entrevista para que você possa entender, ou melhor, para que você possa compreender o porquê dessa perseguição da mídia. Sendo o Dr. Laí Ribeiro um homem muito bem preparado, com autoridade para falar, um cara que ensina aos médicos, que capacita médicos. Os médicos que chegam até a sua pós-graduação, são médicos normalmente interessados em apresentar essa solução para os pacientes? São médicos que vêm da medicina alopática clássica, tá? Como eu venho também. Mas que estão cansados de ver a falta de resultado. Eles têm o paciente crônico, e continua crônico, continua voltando no hospital, eles não veem melhora, só veem deterioração, e eles querem, eu não tenho mais orgulho de ser médico. Então, quando eles vêm fazer o curso, e eu mostro para eles essa, entre aspas, farmácia de Deus, e trabalho científico não falta, porque o médico tem um jargão muito defensivo. O médico, quando não sabe uma coisa, ele vira assim para o paciente. Isso aí não é científico. Isso é um jargão, que é uma pena, porque o médico, o cliente hoje, o paciente, na hora ele mostra que não é verdade. Ele entra no Google acadêmico, digita lá e manda, doutor, e esses 11 mil artigos aqui? Eu escutei um médico dando uma entrevista, falando, foi perguntado para o médico, por cardiologista, existe alguma correlação entre deficiência de vitamina D3 e doença cardiovascular? Ele falou, não tem nada científico. Eu entrei no Google acadêmico, tinha 11 mil artigos. Ele já cansou de desafiar qualquer um dos profissionais comprados por eles para provar de forma científica e em público que alguma das coisas que ele está dizendo aí está errada. A indústria não tem como contra-atacar um profissional como ele. Então, lógico, eles têm que usar a mídia. Eu sei que quem não está desperto vai perguntar, ora, mas por que a mídia teria algum ódio dele? É muito simples, meu amigo, mesmo você que não acredita nos senhores do mundo, mesmo você que não acredita nos Illuminati. A mídia sobrevive de propagandas, isso você sabe. Então ela se tornou o lixo que é hoje, porque os anunciantes começaram a mandar na programação dela. As empresas, que nós sabemos bem a quem pertencem, embora você não acredite, eles têm objetivos obscuros que vai muito além do financeiro.
Mas vamos nos deter aqui apenas a isso. Vamos imaginar, para aqueles que estão chegando agora, que o objetivo aqui é apenas lucrar, ganhar mais dinheiro. Nós sabemos que eles já são donos do dinheiro, mas vamos dizer que seja simplesmente isso nesse caso. Essas supostas empresas que querem lucrar, elas pagam rios de dinheiro à televisão para anunciar os seus produtos. Então elas jamais vão permitir que na programação dessas emissoras tenha qualquer tipo de profissional ou pesquisa que fale alguma coisa ruim dos seus produtos. Imagine lá, você está assistindo o Faustão. Faustão que já fez tanta propaganda do óleo soia, por exemplo. E aí entra o Dr. Laí Ribeiro lá e diz que isso é veneno puro. O Crisco, que é o óleo, o primeiro óleo vegetal que entrou no mercado, ele entrou no mercado americano em 1911. Aí, em 1925 se descobriu o primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Não existia isso, não. Pra você ter uma ideia, em 1930 morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas de infarto do miocárdio. Em 1960 morreram 300.000. Nossa. E aí o que apareceu? Sabe o que entrou? Os óleos vegetais que entraram. Os óleos vegetais, todo mês você vai no supermercado e traz para sua casa um veneno, que é o óleo vegetal. Que ele vem trans, porque senão ele estragaria, ele ficaria rançoso. Você coloca ele na frigideira, ele esquenta, ele fica mais trans ainda, ele oxida. A sua avó, ela pegava, fazia com óleo de carne de porco, ela usava, voltava para a panela, lembra que ela guardava com as carnes, tudo ali junto, e não tinha problema nenhum, ela tinha saúde. Existe óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol, não existe óleo de canola, existe óleo canola. Essa preposição faz toda a diferença. Canola não é uma substância da canola natureza. É uma sigla, Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada couza, que se o animal comer ele morre do coração. O produtor não deixa o animal comer couza. 5% da couza tem um ácido chamado erúcico, que dá miocardiopatia. O governo canadense conseguiu pegar a couza e tirar o ácido erúcico dela, deixar só 1%, ao invés de 5%, por isso que chama Canadian Oil Low Acid. E agora vende isso como óleo. Você leva para casa essa canola, que é um veneno, que com 10 anos você tem insuficiência cardíaca. Se o animal comer, ele adoece. Nossa, mãe. Quer dizer, o produtor não deixa o animal comer couza. Aí você traz esse alimento para casa, esse óleo para casa, você joga ele na frigideira. E traz com o status de que é algo diferenciado, mais caro, né? Esse ácido erústico agora vira um ácido chamado bracídico, que é mais deletério para o corpo ainda. Aí você come isso 10, 15, 20 anos, e você tem um infarto. Você entendeu? E o veneno é trazido para casa todo mês. Então eu digo o seguinte, a melhor opção que você tem, se você não quer cozinhar com óleo de coco, que é a melhor opção... No caso, a melhor opção seria o óleo de coco. Óleo de coco. É o único no mercado? É o único no mercado. Ou se não, voltar a cozinhar com a sua avó, com a banha de porco. Com a banha de porco. Porque seria a melhor opção, ou a segunda melhor opção. O azeite de oliva, não o soja, o azeite de oliva puro, você pode cozinhar, mas não pode fritar. Porque o azeite de oliva é o ácido oleico. Se você jogar ele na frigideira, ele vira laídico, porque a temperatura da frigideira é muito alta. Dá para cozinhar, mas não dá para fritar. Na minha casa, inclusive, eu não uso mais. Eu já fiz vídeo aqui também mostrando. Dê uma procurada aí, ou nesse canal ou no nosso canal, que já tomou 3 strikes, inclusive. Já era para ter sumido do mapa, mas Deus é maior. E falando ainda do óleo de coco, pessoal, ele é mais caro sim, mas ele rende muito mais. Eu acho que se colocar na balança, dura a mesma coisa. E se você é um cara que manja dos paranauê na cozinha, ou tem uma mulher que manja, você pode muito bem fazer. É só comprar os cocos e extrair o óleo. Tem vídeo aí também no YouTube ensinando. O Dr. Laí Ribeiro também deixou bem claro que o melhor alimento que nós temos hoje é o ovo. A mídia não pode permitir esse tipo de informação, porque a indústria que manda nela sobrevive e sempre sobreviveu de te vender e te empurrar a goela abaixo o que você não precisa. Eles degrinem todas as coisas boas e baratas que você tem aí à sua mão, para que você vá comprar o que eles têm a te oferecer. Lixo, veneno, porcaria. Esses não perecíveis, por exemplo, do supermercado. Esse lixo que é bom e barato, gostoso, não é? Eles têm substâncias cancerígenas que eles até dizem a você que realmente tem, mas que a dosagem é tão pouca que você jamais vai sentir. Se por acaso você vinha a desenvolver um câncer, a culpa é sua mesmo. Você come demais, é um mundiça. Agora você vai enriquecer eles ainda mais com o tratamento e no final o resultado nós já sabemos. É muito triste. Infelizmente esse tipo de informação ainda é levado para o lado da conspiração. Mas meu amigo, isso está longe de ser conspiração, isso é realidade pura. Você quer uma prova? Então aqui vai. Quando o Marcelo Rezende morreu, a mídia correu para entrevistar o Dr. Laí Ribeiro, na tentativa de culpá-lo pela morte do apresentador. Só que nós já tivemos outros artistas mortos pelo câncer.
E é agora que eu quero perguntar pra você. Quero que responda. Qual é o nome do doutor que tratou do Leandro, cantor sertanejo da dupla Leandro e Leonardo? Você lembra qual é o nome do cara? Você lembra se a mídia fez alguma reportagem com o médico que tratou ele? Não, né? Você mal viu o hospital. E a apresentadora Hebe Camargo também foi vítima do câncer. Você lembra qual foi o médico que tratava dela? Lembra do rosto dele? A mídia fez a palhaçada que fizeram com o Dr. Laí Ribeiro. Eu poderia passar dias e dias aqui citando artistas que nunca soubemos o nome dos médicos que trataram dos artistas que morreram. A mídia nunca nos informou porque isso inclusive é antiético. Como meu pai sempre disse, para morrer basta estar vivo. E isso é uma grande verdade. Todo profissional que trabalha com saúde, por melhor que ele seja, ele vai ter perdas. Isso é o ciclo natural da vida, não tem como impedir. Então, se toda vez que um médico perder um paciente, os jornais começarem a anunciar ou entrevistar o cara, já pensou como seria a confiança das pessoas na medicina? Eu quero que você, meu amigo, que ainda não acredita, que ainda está cego, está preso na Matrix, comece a raciocinar em cima disso. Não acredite no que eu estou falando, comece a pensar você mesmo por si próprio. Faça essas perguntas, esse questionamento. Por que é que na mídia temos o mesmo peso com duas medidas? Por que essa diferença do tratamento? E ainda mais sendo que no caso do Marcelo Rezende, vocês até me perdoem as palavras, mas quando ele foi procurar o Dr. Laí Ribeiro, ele já era um cadáver ambulante. O cara era um verdadeiro zumbi. Ele já tinha morrido e esqueceram de enterrar, meu povo. Ele tinha uma das formas mais agressivas de câncer já descoberta pela ciência. E ao contrário do que a mídia podre fez parecer, ele vinha se tratando de forma convencional e percebeu que ia morrer. Então ele viu que não ia sobreviver àquele tratamento que estavam fazendo com ele. Como tantos outros colegas dele mesmo não conseguiram sobreviver, e ele era um homem inteligente e percebeu isso, então como último recurso ele foi atrás do tratamento do Dr. Laí Ribeiro. Com certeza se ele não tivesse ido e tivesse morrido, não teria tido essa palhaçada. Agora o Dr. Laí Ribeiro, como um médico que é e profissional que é, ajudou, mas já sabendo que o estado que ele estava, da forma que a doença já estava avançada, já era tarde demais. Quem acompanha o Dr. Laí Ribeiro sabe muito bem que ele prega que nós devemos nos alimentar melhor. Devemos nos exercitar melhor. Dessa forma, nós fazendo tudo certinho por muitos e muitos anos, vamos evitar certos tipos de doença. É como você ter duas pessoas que tirassem dois carros zero da mesma loja, o mesmo carro. Um dono respeita as manutenções, só anda com giro baixo, lava o carro toda semana, livra de buraco, trata o carro como se fosse uma namorada. O outro é pau todo dia, só anda cortando giro, manutenção em carro novo ele diz que não existe. E assim me diga, em 5 anos, qual vai ser a diferença do carro? No primeiro dia, no primeiro mês, você mal vai notar a diferença. Mas o desgaste com o passar dos anos, meu amigo, nem se compara. Se você contar para as pessoas que os carros foram comprados no mesmo dia, quem olhar jamais vai acreditar. Então, da mesma forma, acontece com o nosso corpo. Se você é um cara que se exercita, se você é um cara que se cuida, com certeza, na sua velhice, você vai ser outra pessoa. Hoje tem vários profissionais tentando espalhar essas verdades. E eles estão sendo literalmente caçados. É cara como o Dr. Laí Ribeiro, é como o Ivandélio Santos. Inclusive eu vou deixar o link do canal dele. Ele é um cara que explica muita coisa, também é um grande profissional. Esses caras, assim como tantos outros, estão tentando conscientizar as pessoas que antes se vivia melhor, se tinha mais saúde. Não há necessidade de usar remédio na maioria das vezes. Que a própria, você imagina 5.000 anos atrás, que não tinha remédio. Como é que as pessoas viviam? E viviam bem. A sua bisavó tinha mais saúde que a sua mãe. Entendeu? Viviam muito bem, obrigado. Por quê? Estavam mais ligados aos hábitos da natureza. Entendeu? Tomavam mais sol, comia comida mais natural. Quer dizer, é esse trabalho que a gente vem mostrando. E o que nós pretendemos indicar para a farmácia de manipulação são coisas que o corpo tem. Eu já expliquei em vídeos mais antigos aqui que a mídia manipula. Quando eles dizem que a população está vivendo mais é mentira, pode saber disso, estamos morrendo precocemente. Eles comparam essas estatísticas com as de guerra, é uma farsa tudo isso. É desculpa para aumentar o tempo da aposentadoria, é desculpa para justificar porque os hospitais estão tão lotados. Tudo isso é para tapear. Eles soltam esse tipo de farsa para vir com um monte de projetos obscuros que as pessoas jamais iam aceitar. Se você perguntar ao seu avô, por exemplo, quantos amigos dele com 20 anos tinha diabetes ou pressão alta, ele vai até rir da sua cara. Não existia esse tipo de enfermidade no tempo dele. Ele vai te dizer isso. Agora vá agora em um hospital e pergunte. Vai nos comentários e você vai ver a triste realidade. Eu fiz um vídeo aqui falando que a maioria dos artistas morrem de câncer. E sabe por que isso acontece? É justamente porque eles vivem debaixo de luz artificial o dia todo. E é fácil você entender por que isso acontece. Dê uma olhada na sua pele e veja que ela é toda furadinha. Se você passar um pouco de água, você vai notar que sua pele absorve essa água. Da mesma forma ela faz com a luz que bate nela. Essa lâmpada fluorescente, por exemplo, ela causa câncer. A luz solar, que é cheia de vitamina, que é a luz criada por Deus, ela te faz bem.
A mídia te ensinou que faz mal, que você tem que se proteger, o sol é seu inimigo. É engraçado que os pescadores que pegam o sol da manhã até o final da tarde não morrem de câncer, como eles falam. Eles nem usam protetor solar. Da mesma forma, os pisadores de cacau passam o dia todo debaixo do sol forte. Eles nem camisa usam. Saem ao clarear do dia e só voltam ao entardecer. Por que é que eles já não estão todos mortos de câncer? Sempre tem um pra dizer, Davi, mas eu já fui pra praia e fiquei com queimaduras muito fortes. Claro, meu amigo, é igual a uma academia. Você não pode chegar lá numa academia e querer levantar 100 quilos de uma vez. Ao longo dos anos, quando você vai praticando, você vai criando resistência, força para que isso um dia venha a acontecer. Da mesma forma é sua pele. Você não pode ser um tatu que vive direto na sombra e de repente querer ir pra praia e passar o dia todo debaixo do sol. Quando você vai ficando exposto ao sol, sua pele obviamente vai pegando um bronze, vai ficando mais escura. As pessoas acham mais bonitas, mas só vem essa vantagem. Essa não é a vantagem. A pele vai ficando mais forte, mais resistente ao sol. E assim, gradualmente, você vai criando resistências para que um dia possa passar até o dia todo debaixo do sol, se for o caso. Entende? É assim que funciona. A mídia não te explica isso e jamais vai te explicar, porque ela quer que você compre protetor solar, e esse sim te causa mal. E esse é o motivo de tantas pessoas que vivem como tatus intocadas em sua casa, que jamais levam sol, estarem todas lotando os cemitérios, por isso mesmo não faça isso. Eu, por exemplo, meu amigo, passo todo dia 20 minutos tomando sol. Eu passo de meio-dia a meio-dia e 20, meio-dia e meia. E quer uma prova? Eu vou mostrar aqui a vocês o maior especialista nisso, que não deixa nenhuma dúvida sobre o assunto. Galera, vocês lembram daquela matéria que eu fiz sobre pegar a melhor hora para pegar sol? Agora são 12h27. Meio-dia e 27, e eu trouxe o melhor especialista do mundo para dar o veredito final e endossar o que o Dr. Laí Ribeiro falou, tá? Vocês vão ver ele agora. Vou apresentar a vocês Farinha. Olha aí, ó, a inteligência que Deus deu aos bichos, ó. E eles sabem que é bom eles tomar sol. Ainda agora ele tava rolando aqui no sol. Contra fatos não há argumento. Os animais sabem bem o que é bom e o que é ruim. Então, meu amigo, analise todo esse tipo de informação que está sendo dita aqui. E aí você vai ver quem está mentindo, se é profissionais como o Dr. Laí Ribeiro ou os vagabundos da mídia. Outra pergunta que me chegou aqui é se o Dr. Laí Ribeiro é maçom. Já me perguntaram também se Ayrton Senna era maçom, se Enéas era maçom, se o Jair Bolsonaro é maçom. Então eu vou pegar o embalo para responder a tudo de uma vez. Eu acredito que todos esses caras eram maçons sim, galera. Só que pelo que eu pesquiso há 3 anos sobre maçonaria e conversando com maçons amigos meus próximos a mim, eu já descobri que a coisa, para quem está em graus baixos, é totalmente diferente daqueles que têm graus mais altos. Não é porque o cara aceitou um convite para entrar para a maçonaria que ele vai aceitar tudo que é proposto lá dentro. Esse é inclusive o motivo de algumas pessoas jamais subirem de grau, ficam sempre naquela. Para essas pessoas, a maçonaria parece mais um clube de reunião. Então é por isso que eu acredito que o Dr. Enéas, o Dr. Laí Ribeiro, Ayrton Senna, Bolsonaro, por aí vai. Essa galera toda devia ser maçom sim. Qualquer pessoa que tem potencial elevado logo recebe o convite para entrar. A maioria aceita porque nunca pesquisou e não sabe o que realmente esconde-se por trás dela. Geralmente esses convites, inclusive, são feitos por pessoas muito influentes. Então o cara que recebe o convite já recebe de uma pessoa assim e sabe que vai abrir um monte de portas para ele, é lógico que ele aceita. Ele tá pensando na carreira profissional dele. Ele imagina que tudo aquilo ali é apenas um clubinho e realmente vai ser se ele não subir de grau. Então, meu povo, preste bem atenção para você não cometer erros, para você não ser injusto. Nunca julgue um livro pela capa, é o que eu tenho a dizer a você. Eu gostaria mais de falar dessa indústria safada farmacêutica, dessa mídia podre, e como os médicos bons, como o Dr. Laí Ribeiro, como o Ivandélio Santos, vêm sendo perseguidos e escondidos e ignorados pela mídia. Só por caras como eles estarem longe da grande mídia, caras que têm grande influência, caras que são respeitados e formaram verdadeiras legiões de seguidores aqui nas mídias sociais, você já começa a ver, por mais cego, por mais engajado na matrix que você esteja, você começa a ver que tem coisa errada aí, que tem caroço nesse angu. Por que é que só aparece capachos, múmias vivas, como aquela que aparece no Fantástico todo domingo? Faça essa pergunta a você mesmo. Faça suas pesquisas, comece a ouvir o que profissionais como o Laí Ribeiro e Ivandélio Santos têm a te dizer. E aí você vai conhecer os senhores do mundo, os iluminados, e quando isso acontecer, seja bem-vindo ao mundo dos chamados conspiracionistas. Seja bem-vindo à nossa família. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer que esse trabalho continue, então entenda que isso depende unicamente de você. O YouTube não quer mais canais como esse tipo de canal. É um canal problemático, desagradável, não é interessante para eles. Então não podemos esperar a divulgação da parte deles. Isso agora é trabalho seu. Compartilhe nas suas redes sociais, mostre para mais uma pessoa, nem que seja um. Se você conseguir despertar uma pessoa, já será uma grande coisa. Quando nós nos omitimos, nós nos tornamos cúmplices da nova ordem mundial. E é por isso mesmo também que eu quero indicar o canal do nosso amigo Mensageiro do Apocalipse. É um ótimo canal.
Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter visto. Ele tem um conteúdo bem parecido com o nosso, e é um guerreiro nessa batalha, que inclusive está perto dos 50 mil inscritos. Eu acredito que nossa família pode fazer isso acontecer mais rapidamente. Então simbora pra lá e vamos juntos somar uma só força. Fiquem todos com Deus e nós nos encontraremos aqui, como sempre, se o Criador assim permitir, na próxima madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. No canal Encarando na Estrada, que inclusive já tem uma caçada sobrenatural cabulosa esperando por você. Toda segunda e quarta-feira com vídeo sobre carro. E na sexta-feira, especialmente, com a hora da meia-noite com caçadas sobrenaturais. A viagem agora e faca no zoiudo. Faca no zoiudo, faca no zoiudo. A hora da meia-noite. Pronto, família, a gente tá saindo agora. A gente tá aqui numa parte perto do anel viário. Realmente, galera, aterrorizante. Vale a pena você assistir, não é coisa de moleque buchudo como tem por aqui no YouTube. Então, que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês e sempre encarando o sobrenatural. Sai daí, pichano. Rapaz, aqui... Galera, eu recebi aqui do nosso amigo... Deixa eu ver o nome dele, né? Tapar aqui. Cadê o nome do rapaz? Vanderlei Sampaio Júnior. Ele me mandou essa encomenda. E eu não sei o que é ainda, né, galera? Eu digo, eu vou abrir em vídeo, quero agradecer aqui, muito obrigado. Esse eu acho que é o segundo presente que eu recebo. O primeiro foi um gibi do Suprion, do nosso amigo também. E agora o do nosso amigo Vanderlei. Vanderlei, valeu mesmo, fiquei muito feliz. Tanto que eu digo, eu não vou abrir, faz tempo que eu recebi. Eu digo, só vou abrir quando eu puder botar num vídeo. E vai ser nesse vídeo agora do Dr. Laí Ribeiro, no finalzinho. Olha, quem sempre tá comigo. É bicho safado. Aí, lá vamos nós agora. É o farinha, galera. Deixa eu ver. Uma prancheta. Acho que tem alguns arquivos em PDF. Deve ser um livro. Deve ser livro. Os 10 mandamentos, ó. Êxodo. Bem interessante aqui, galera. É tipo um dossiê que ele fez. Ó. Então, valeu, Vanderlei. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui. É bom que agora tem uma coisa pra ler. Porque a gente às vezes só tem coisa pra ler no computador, né, galera? E uma coisinha dessa aqui é tão bonzinho. Porque você deita, né? E fica ali de boa, folheando. Não precisa estar... no computador direto, cansando a vista. Então valeu, Vanderlei, em nome da galera aí toda, principalmente assunto de Bíblia, eu amo. Então valeu mesmo, Vanderlei, um abraço aí, valeu.